Isso aí, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos tratar da Lei de Tóxicos, também conhecida como Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. E o nosso objetivo com essa aula é acertar questões. Então, nosso foco vai ser dar uma olhada inicialmente na lei seca, para depois a gente treinar com as questões, beleza? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Dito isso, pessoal, como que eu estou organizando nossas aulas, né? Eu primeiro faço essa breve explanação da lei seca junto com vocês, correto? Depois dessa explanação da lei seca, a gente vai tratar ali numa análise minuciosa os artigos. E nesses artigos tem alguns comentários, e aí sim a gente vai resolver as questões para testar. Eu lembro até que uma dessas vezes que eu expliquei a dinâmica da nossa aula, a Isa fez um corte lá pro nosso Instagram, enfim, redes sociais, que falava exatamente isso, que o nosso objetivo é acertar questões. Então, por mais que a gente não tenha total domínio, não sei o que, da matéria, o nosso objetivo é menor do que isso, é de acertar questões. Então, a gente está aqui para isso, né? Dito isso, pessoal, eu comecei a utilizar esse aplicativo bem interessante, que é o OneNote. Ele é da Microsoft, né? E esse OneNote ele permite com que eu tenha uma lei seca dinâmica. Como assim dinâmica? Se eu pego a lei seca em PDF, ela está ali, digamos assim, rígida. Eu não consigo alterar, eu não consigo colocar informações. E com esse aplicativo aqui eu consigo acrescentar algumas coisas. Então eu consigo colocar jurisprudência, mantenho a dinâmica que eu estava fazendo antes de grifar, etc. Então me dá mais oportunidades, né? Então por que eu disse isso, pessoal? Porque a lei ela vai estar inteira, só que nós vamos focar em alguns pontos específicos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, a gente não vai tratar disso, só que a gente sabe que está nessa mesma lei. E já fazendo mais um comentário, pessoal, esses dias tinha visto um vídeo de um rapaz que ele estava num programa de TV, etc. E ele tinha uma habilidade de decorar as coisas, de memorizar. Não lembro o nome do rapaz, mas salvo engano ele é auditor fiscal. E ele falou que, em razão dele decorar, ele conseguiu se tornar auditor fiscal bem rápido. Então o que eu quero falar com isso? Que uma das perguntas foi tipo, mas você memoriza a lei? Não, não é que ele memoriza a lei, mas ele sistematiza. Então, por exemplo, estou estudando a lei de drogas. Beleza. Como é que ela é feita? Os artigos iniciais falam disso, depois tem um artigo que fala disso, e disso, e disso, daquilo. Você pode não ter ela ali, sabe aquele negócio de decorar literalmente, mas você sabe onde está cada ponto. Então, esse é o perigo de estudar por PDF. Sabe aqueles PDFs com resumo e não sei o quê? Quando você pega um PDF com resumo que não segue a estrutura da lei, é muito perigoso. Por quê? Porque você vai decorar um monte de informação, mas não vai saber como adequar. E a gente vai perceber, conforme a gente faz algumas questões, que o examinador ele sabe que você está estudando a lei seca. Então ele vai brincar com as alternativas dentro da lei seca. Ele não vai, por exemplo, colocar alguma coisa muito fora. Ele vai colocar ali alguma coisa meio próximo. Às vezes você está lendo alguma coisa e ele confunde objetivo com diretriz, alguma coisa desse gênero. Tá? Ele não vai colocar uma coisa muito fora. Então, quem está lendo a lei seca e quem compreende a estrutura da lei tem muito mais vantagem. Então, mesmo naquele terrível cenário de chute, você vai fazer um chute qualificado. Porque você vai pensar, olha, tá nessa lei que faz parte dessa, que faz parte disso, que faz parte daquilo, então a maior chance é essa, né? Mas enfim, vamos começar, pessoal. Então, pessoal, um conceito aqui interessante para a gente analisar é o conceito de drogas, tá? Eu vou grifar, mas logo depois que eu grifar eu vou apagar, porque senão minha lei aqui, eu utilizo essa lei para mim, ela vai ficar cheia de anotações, né? Então, só para a gente acompanhar. Então, vamos lá. Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em lista atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, o que é importante lembrar? Que o conceito de droga ele vai estar nessa lista atualizada periodicamente, e quem faz essa lista é o Poder Executivo da União. Então, caso caia alguma questão sobre isso, ela pode falar que essa lei está numa lista feita pelo Poder Executivo, sei lá, pelo Poder Judiciário. Aí você, puxa, será que é o Judiciário que faz essa lista? Não, Poder Executivo da União.
correto? Então, podem geralmente trocar essa parte, ou podem falar que não há uma lista, que a lei fala taxativamente, alguma coisa do gênero também, né? Então, fica atento com isso, esses 2 pontos que é o que pode cair, tá? Lembrando que a nossa legenda é amarelo para importante e vermelho para muito importante, tá? Outra questão curiosa pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, tá? Então, onde que estão os vegetais? Está falando aqui no artigo 2º. Ficam proibidos em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita de vegetais substratos, enfim, voltando, vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, o que esse artigo fala, pessoal? Fala que é possível, legalmente, uma pessoa, certo? Desde que autorizada pela União, conseguir fazer essa cultura e colheita desses vegetais referidos exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Beleza? Então, se alguma alternativa falar que é possível ter autorização para o plantio e não sei o que, é possível. Tanto é que tem umas histórias, se não me engano era o Matuê, hein? Esses dias tinha falado alguma coisa do Matuê para Isa. Se não me engano, o Matuê tem autorização para isso, tá? Não tenho certeza. É só uma suposição de que eu estou lembrando agora. Não é, sabe aquela lembrança? Não é uma lembrança 100%, não é uma lembrança concreta. É uma lembrança mais ou menos. Procurem no Google aí, Isa, que daí a gente já mata a curiosidade, tá? Pessoal, por que eu fico contando essas historinhas? Para você lembrar. Às vezes você é fã do Matuê, e aí você ouve isso que eu estou falando e fala, nossa, agora eu lembrei que o Matuê tem. Né? Vamos lá. Professor, essa parte aqui de Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Se o teu edital não estiver falando exatamente sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a chance de cair é extremamente baixa. Tá? São princípios do CISNAD, que é o sistema lá, então não vamos abordar isso hoje. Por que a gente não vai abordar? Porque o TJ de São Paulo, que é o nosso foco do momento aqui, tanto é que está aqui na legenda, não está autorizando. A Isa procurou aqui pra gente. Ele tem autorização da Anvisa para importar cannabis. Eu achei que era para plantar, mas é para importar cannabis. Tá vendo só? Então o Matuê traz a erva. É medicinal, hein? Vamos lá, vamos descendo. A gente já vai encontrar as partes importantes. Nossa, professor, tem coisa nessa lei, hein? Tem bastante coisa. Ó. Acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Agora a gente chegou aqui onde a gente queria. Então, pessoal, no capítulo 3, nós temos dos crimes e das penas. Lembrando, estamos na lei de tóxicos ou na lei de drogas. Tá? São sinônimos, tóxicos, drogas, enfim. Tem alguns autores que falam que o nome drogas é errado e o correto é lei de tóxicos, enfim. O importante é saber que essa lei que a gente está abordando, independente da terminologia, né? Não vamos ficar discutindo isso aqui não. Tá? Então vamos lá. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Antes de falar sobre as penas, eu coloquei um comentário aqui pra gente. Não houve descriminalização das drogas para o consumo pessoal, mas tão e somente despenalização. Então, pessoal, o que significa isso? Professor, é crime utilizar drogas mesmo para consumo pessoal? É. Tem pena? Não. Certo? Não tem a pena, privativa de liberdade. Correto? Então, o correto é lembrar que, sim, há a despenalização, mas não há a descriminalização. Ok? O pessoal que apoia essa causa luta para que
não tenha a criminalização, ou seja, descriminalização. Mas no momento, nós temos a despenalização. Beleza? Fique esperto com isso aí, porque às vezes uma alternativa tenta confundir você. Ok? E agora vamos lá. O que acontece com a pessoa que adquire, guarda, tiver em depósito, transporte ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com determinação legal? Beleza? O que acontece com essa pessoa? Advertência sobre o uso de drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E olha, as mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Tá? E aí está lá, essa parte que é muito importante. Para determinar se a droga destinava-se para o consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida. O que é natureza? Tipo de substância. O que é quantidade? Quantidade, né? Ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta aos antecedentes do agente. Essa parte final é bem polêmica para o pessoal que trabalha na advocacia criminal, tá? Por que é polêmica? Porque o pessoal vai discutir essa questão dos antecedentes do agente. Então, imagina que o sujeito já responde ali um processo sobre tráfico, né? E aí, ele está utilizando ali para consumo pessoal. Será que essa questão dos antecedentes do agente vai influenciar, não vai influenciar? Tá? Ah, professor, o que vai acontecer? Depende, cada processo é um processo, enfim, tudo vai acontecer. Mas para o nosso momento aqui de concurso, seja o TJ São Paulo, seja a OAB aí, seja a graduação que você está estudando aí, foque na letra da lei. Não fica pensando nesse tipo de coisa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, que não é o nosso foco no momento, tá bom? Então, pessoal, o que é importante lembrar desse primeiro artigo aqui, antes de eu entrar numa questão de numeração aqui? Importante lembrar que temos sim algumas consequências, mas nós não temos a pena privativa de liberdade. Por isso que falam do fenômeno da despenalização. Então, falar que a pessoa que usa para consumo não vai dar em nada. Depende, não vai ser presa. Só que vai ter advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço de comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa educativo, tá? Então, se alguma questão falar que não tem consequência alguma, opa, não. Se alguma questão falar que em razão da despenalização não há pena privativa de liberdade, correto, tá? Então, vamos seguir. As penas previstas no inciso 2 e 3, estamos aqui, prestação de serviço de comunidade, medida educativa, tá? Serão aplicadas pelo máximo de 5 meses. Esse é aquele tipo de questão letra de lei, tá? Que a questão pode literalmente colocar aquele que fizer tal e tal coisa, não sei o quê, que daí ele vai colocar uma situação certinha do artigo 28, está sujeita às penas, não sei o quê, por tantos meses. Aí ele coloca lá 3, 4, 5, 6, 7. Você fala, putz, quantos meses? Infelizmente, tu tem que decorar, né? Em caso de reincidência, as penas previstas no inciso 2 e 3 serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Beleza? Então, para resolver isso aqui, lembre-se do 5 e lembre-se do 10. Tá? Aí você já não tem mais problemas nesse ponto aqui. Beleza? Vamos lá. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes
de droga. É interessante nessa situação. A pessoa vai estar lá prestando serviço à comunidade e vai estar próximo das pessoas que estão se recuperando. Então, imagine que tem até um diálogo para fortalecer, né? Tá falando, ó, meu amigo, não mexa com isso, etc. Eu mexi e fui parar aqui. Né? Ah, professor, tá tendo juízo de valor. Não, só estou contando a historinha para você lembrar. Juízo de valor, cada um sabe o que faz da tua vida. Eu só apresento o que no momento é crime, o que não é crime, né? E o que deixar de ser crime, deixou de ser crime, né? Tem essa. Vamos lá. Parágrafo 6º. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, no inciso 1, 2 e 3, a quem injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente à admoestação verbal e multa. Então, caso a pessoa não queira cumprir essas 3 situações aqui, o que vai acontecer com ele? Admoestação verbal, tomar uma bronca, e a questão da multa, né? Beleza? Vamos lá ver um informativo do STF e um precedente do STJ. Vamos começar pelo STJ. Eu sempre coloco aqui para a gente primeiro o STJ, depois o STF. Ah, professor, por que você faz isso? Não sei, eu sempre coloco nessa ordem, então sempre vai estar nessa sequência do material que eu vou fazendo. E como eu falei, esse material é vivo, pessoal. Ele sempre vai sendo atualizado, cada vez que eu faço uma questão, enfim. Vamos lá. A simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionalidade regrada. Pessoal, tem muita questão que cobra isso, tá? Eu vi muita questão policial falando a respeito disso. Quando eu falo policial, eu estou falando especificamente de delegado, tá? Que eu sei que a maioria das polícias, tirando a questão da Polícia Civil, não cai em conteúdos tão profundos assim, né? Vamos lá. Vamos ver o informativo 986 do STF. O autor da conduta do artigo 28, o que é o artigo 28, pessoal? Que a gente está abordando aqui. Quem adquirir não sei o que para consumo pessoal. Deve ser encaminhado diretamente ao juiz, que irá lavrar o termo circunstanciado, TCO, e fará a requisição dos exames e perícias. Somente se não houver juiz é que tais providências serão tomadas pela autoridade policial. Essa previsão é constitucional. Tá? Então, se uma questão falar que, olha, na ausência do juiz, a providência será tomada pela autoridade policial, essa questão está correta, beleza? Foi decidido pelo STF. Ó, até a Vitória tá aí, hein? Agora que eu vi os comentários aqui. Vitória tá aí, a Isa tá apreciando as palavras, admoestação. Só alegria. Minha namorada também tá aí, só que ela não tem conta no TikTok, dela tá anônima. Vamos lá. Artigo 29. Na imposição da medida educativa, que se refere, inciso 2 aqui que a gente estava lendo, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa, em quantidade nunca inferior a 40, nem nunca superior a 100. Atribuindo depois de cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 até 3 vezes o valor maior salário mínimo. Caramba, pessoal, essa é decoreba bem forte. O Edmond Dante fez uma pergunta aqui para a gente. O delegado apresentará ao magistrado ele quem lavrará o TCO? Olha, o informativo do STF fala exatamente isso, que na ausência do juiz, correto? Quem irá lavrar o TCO será o delegado e que essa atitude é constitucional. Tá? Pode dar uma olhada aí, informativo 986 do STF. Beleza? Sempre aqui trazendo o que há de mais
que é de mais atualizado aqui para a gente estar discutindo, né? Certo? Outra curiosidade também, pessoal, que precisa decorar: prazo. Prescreve em 2 anos a imposição e execução das penas, observado as disposições gerais ali do artigo 107 e seguintes do Código Penal. Quais são essas disposições? São as disposições que falam que para de correr a prescrição, beleza? Então, prescreve 2 anos, a não ser que bata nas disposições do artigo 107. Beleza? Agora vamos entrar em algumas disposições gerais, depois a gente volta com mais algumas questõezinhas aqui, tá? É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, produzir, manter em depósito, importar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observar as demais exigências legais. Só lembrei até de uma situaçãozinha, que às vezes é um comentário meio bobo para alguns, mas pode ser um comentário interessante para outros. Pessoal, o agente que praticar cada uma dessas condutas vai responder por uma só, tá? Então, vamos supor que ele fabricou, transformou, preparou. Ele vai responder uma conduta só, não são várias, tá? Tem um princípio do direito penal, só que agora me fugiu da minha cabeça nesse exato momento, tá? Mas ele vai responder somente uma conduta. Tem algumas questões de direito penal ali na parte geral que tratam exatamente dessa situação. Geralmente caem questões sobre a questão da receptação. Eles falam daquilo do sujeito estar com o produto e ocultar, tá? Então tem essa situaçãozinha. Só lembrando aqui, pessoal, que às vezes a gente está falando de direito penal e cai um outro assunto aí na mente da pessoa, é bom a gente ficar lembrando, né? Vamos seguindo aqui. Vamos falar de crime aqui também, pessoal. Dos crimes, artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecedor de drogas, ainda que gratuitamente, essa parte é importante, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Então, o sujeito que fizer isso, 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Beleza? É reclusão, tá? Não é detenção, não. Professor, tem questão que cobra isso? Tem. Infelizmente tem. Tá? Tem aquela questão que cobra se é reclusão, se é detenção, se é prisão simples. Prisão simples são para contravenções, né? Então, tá mais tranquilo. Vamos lá. Vamos ler uma súmulazinha aqui que eu coloquei aqui pra gente, né? Pra gente estar com o conteúdo sempre atualizado. Súmula 630 do STJ. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Beleza? Tá aí mais uma súmula importante. E aí tá lá, nas mesmas penas incorre quem? Essa parte aqui também é interessante. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Ih, por aqui eu não consigo grifar, mas depois eu grifo pelo computador, tá? Opa, calma aí aqui. Eu quase derrubei o negócio aqui. Oh. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui pra gente que eu quase derrubei o setup. O negócio ao vivo é assim, pessoal. A gente comete alguns erros aqui. E minha equipe aqui, que é a Isa, está online. Embora a gente esteja na mesma circunscrição. Opa! Bom que dá uma pausa aí pra turma respirar, né? Eu não posso pausar muito, senão a live fica com 2 horas e não dá nem pra colocar no YouTube. Mas vamos lá. Então, na mesma pena incorre quem importa, exporta, remete, produz, fabrica, expõe à venda, oferece, fornece, tem depósito, transporte, traz consigo, guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização, desacordo ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, o que esse inciso fala pra gente? Mesmo que a pessoa não esteja com a droga, ela está com matéria-prima destinada à preparação de drogas. Tá? Mas ela tem que estar sem autorização ou desacordo. Por quê? Porque existem algumas matérias-primas
que são possíveis de produzirem drogas, mas são utilizadas pela indústria farmacêutica, ok? Tanto é que são bem controladas. E aí tem até aquela investigação e tal do influenciador fitness e não sei o quê, por conta dessa questão de uma matéria-prima, enfim. Não sou o delegado do caso, não sou advogado do caso, então não tenho muito a comentar sobre isso aí não, pessoal. O negócio que nossa é estudar. Vamos lá. Esse parágrafo aqui, ele é bem interessante. Vamos lá. Oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem. Então, tem um tipo penal próprio aqui. Tá? Pena, detenção, 6 meses e 1 ano. E pagamento de 700 a 1.500 dias multas. Sem prejuízo das penas previstas no artigo 28, tá bom? Ah, professor, qual que é o artigo 28? O artigo 28 a gente já passou, mas vamos voltar para você lembrar aqui com calma, aqui junto com a gente, beleza? O que o artigo 28 diz? Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização. Então, o que ele está falando? Vamos supor que a pessoa está oferecendo droga pro namorado, namorada dela. Além de responder por esse crime, vai responder pelo consumo pessoal, tá? Vamos lá, vamos continuar. A modalidade prevista no parágrafo 3º é doutrinariamente conhecida como tráfico de menor potencial ofensivo ou tráfico sentimental. Portanto, não é modalidade equiparada, é uma espécie de tráfico de drogas. Vale lembrar que o oferecimento para a incidência de tal modalidade deve ser eventual. Caso seja habitual, aí o sujeito vai responder o artigo 33, caput, tá? Que a gente já viu aqui atrás. Cadê o 33 aqui? Só, professor, você fica relendo várias vezes? Sim, para a gente aproveitar e decorar. Então, importar, exportar, remeter. Então, se for habitual, a pessoa responde pelo artigo 33. Se não for habitual, responde pelo parágrafo 3º, ok? E, pessoal, esses nomes aqui, tráfico de menor potencial ofensivo, tráfico sentimental, é importante lembrar por quê? Porque às vezes a questão só coloca isso aqui, aí tu tem que se virar nos 30. Então coloca lá, o tráfico sentimental é a modalidade que não possui punição no ordenamento jurídico brasileiro. Aí você fala, meu Deus do céu, será que é verdade? Será que não é verdade? Tá? Então saiba esses nomes, tá? E aqui nós temos uma hipótese aqui de redução de 1/6 a 2/3. Vamos ler essa hipótese aqui, pessoal, juntos? Vamos lá. Nos delitos definidos no caput deste artigo, que é o artigo 33 ali em cima, poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Tá? Pessoal, por que eu tirei essa parte aqui? Não foi eu que tirei, pessoal. Tá no próprio site do Congresso e é por causa dessa resolução aqui que foi retirado isso daqui. Beleza? Por isso, pessoal, sempre é importante estar com uma legislação atualizada. Beleza? Vamos lá. O que o STJ vai falar sobre isso? É possível substituir pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. O que é privativa de liberdade? Jaula, prisão. O que é restritiva de direitos? Como o próprio nome já fala, olha, uma restrição de final de semana, uma restrição disso, uma restrição daquilo, está tudo ali no Código Penal, tá? No crime de tráfico privilegiado, que é esse parágrafo 4º que a gente está lendo aqui, tá bom? Se preencher os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, tá? Mas vamos ler mais umas coisinhas do STJ aqui.
A natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, presta atenção que é não, tá? Simultaneamente para justificar o aumento da pena base e afastar a redução prevista no parágrafo 4º, sob pena de caracterizar bis in idem. O que é bis in idem, pessoal? É uma dupla punição. A pessoa ser punida duas vezes pelo mesmo ato, tá bom? Vamos lá, STJ. Inquéritos policiais e ou ações penais em curso podem ser utilizadas para afastar a aplicação do privilégio. Qual privilégio, pessoal? Aqui no parágrafo 4º. Tá? O que esse privilégio faz? Redução de 1/6 a 2/3. Ok? Não é possível a fixação de regime de cumprimento de pena fechado ou semiaberto para crime de tráfico privilegiado de drogas sem a devida justificação. Tá bom? Tem que ser justificado. Não se admite a fixação automática do regime fechado ou semiaberto pelo simples fato de ser tráfico de drogas. Professor, por que você está lendo um monte de julgado? Pessoal, porque novamente pode acontecer da tua prova cair literalmente o julgado do STJ como resposta. E se você já viu o julgado, você vai fazer assim, ó, é essa não é, essa não é, essa não é. Tá? Mas se você nunca viu, infelizmente você vai ter que chutar. Você vai ter que eliminar todas as que você acha que é errado e vai ter que chutar na certa. Mas se você já viu, não. Ó, essa eu vi, essa eu tenho certeza e segue. Vamos seguir. Não se admite, portanto, que o regime semiaberto tenha sido fixado utilizando-se como único fundamento o fato de ser crime de tráfico, não obstante se tratar de tráfico privilegiado e ser o réu primário com bons antecedentes. Tá? STF. A quantidade de drogas encontrada não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para negar o benefício de redução de pena. STF. A gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação do regime mais gravoso. Tá? Outra questão aqui que eu coloquei como comentário. Tá? É possível o tráfico privilegiado ao mula. Quem que é o mula? O sujeito que leva a droga ali para atravessar um estado, para atravessar um país, enfim. Pois essa condição, por si só, não induz automaticamente que ele seja integrante de organização criminosa. No crime de associação para o tráfico, é necessário o dolo de se associar-se com estabilidade e permanência. Onde é que está esse crime de associação de drogas? Está aqui no 35, a gente já vai ver ele com calma, tá bom? Então vamos lá. Tem o 34 aqui, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Professor, será que cai um negócio desse na prova? Pode cair um casinho falando lá que fulano que possui uma indústria química tem um equipamento que pode ser utilizado para a produção de pasta base. Fulano que possui esse equipamento emprestou gratuitamente para, ainda que gratuitamente, para seu amigo de infância e não sei o quê, sabendo que ele iria produzir essa pasta base. E aí, qual que é o crime que o fulano praticou? Né? Aí ele cai no 34, tá bom? E aí, a pessoa que não está esperta com isso aqui pode acabar marcando que ele vai responder por tráfico de droga. Mas ele não, vai responder o artigo 34. Por isso que é importante saber. Vamos lá. E o 34 tem a pena menor. Tá? Vamos lá. Associarem-se duas... Essa parte é muito importante, tá? Ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33 caput e parágrafo 1º e 34 desta lei. Tá? Então, a pessoa que se associar pro artigo 34 ou pro artigo 33, que é o tráfico de drogas. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler algumas situações da STJ, que depois eu escrevi algum comentário aqui muito importante. Tá? Conforme mansa orientação jurisprudencial desta Corte, do STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico configura circunstância que, por si só, constitui óbice a concessão da minorante
do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tá? Onde é que está isso aqui que a gente já leu, pessoal? Mas vamos voltar lá para a gente ver. As penas poderão ser reduzidas, tá? Então, esse artigo a gente já leu umas 2, 3 vezes, mas eu voltei aqui para que você faça essa leitura junto comigo, ok? Pessoal, para quem não está acostumado com lei seca, o segredo de estudar direito, seja para advocacia, seja para o que for, concurso, OAB, é estar com a lei seca na mão e estar manuseando. Principalmente para a OAB, pessoal, porque o OAB você tem que saber mexer no código. Não adianta nada a pessoa saber ali mexer no computador, aquele Ctrl F, não sei o quê, mas não saber ir numa página, lembrar artigo, voltar ali e voltar aqui, tá? Pode colocar até aqueles negocinhos lá, post-it. Não sei se na OAB pode, mas post-it, estou meio distanciado do exame da ordem. As matérias eu estou esperto, mas como está funcionando o exame agora, eu não estou esperto. Mas mesmo que se puder ali, não vai salvar muito se você não tiver. É bom de manusear o código, tá? Vamos lá, mais outra do STJ. Se a colaboração for permanente, o agente responderá pelo crime de associação ao tráfico. Beleza? Respondendo na forma do artigo 35. Contudo, se a colaboração for eventual, responderá subsidiariamente na forma do artigo 36. Tá? A gente já vai ler o artigo 36. Esse julgado aqui, ele despenca em prova, tá? Esse aqui do STJ. Mas vamos ver esse comentário aqui com calma. Não confundir o crime de associação para o tráfico com o delito de associação criminosa. Lembra aquela questão da especificidade? Na formação de quadrilha, exige-se 3 ou mais pessoas cometendo um delito qualquer. Então, formação de quadrilha, 3 ou mais pessoas fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa criminosa, né? Um delito qualquer. Já na associação para o tráfico, exige-se sejam 2 ou mais pessoas praticando crimes previstos no artigo 33. Tá? Parágrafo 1º, artigo 34 da Lei de Drogas, conforme elucidado o artigo 35 da Lei de Drogas. Esses artigos aqui a gente já viu várias vezes, não vou voltar não, tá? Mas se você tiver aí com um código, um computador, qualquer coisa, sempre volte quando eu estiver falando algum comentário, quando estiver falando algum julgado, para você ficar bom em decorar o negócio, tá? Vamos lá ver o do 36, que ele mencionou ali atrás. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput 1º e artigo 34 desta lei, a pessoa vai responder ali por reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500. Então, o STJ falou ali para a gente que a pessoa que, veja bem, que tiver uma colaboração eventual, responderá por esse artigo do 36 que eu acabei de ler para vocês, tá? Outro assunto importante de saber, de estar com isso na ponta da língua, porque pode ser que caia na tua prova, tá? Vamos lá. Esse é bem interessante. Esse a gente tem que prestar atenção também, porque ele, de uma hora ou outra, acaba caindo. Prescrever ou ministrar culposamente. Pessoal, é a única, veja bem, é a única passagem de crime culposo dentro da lei de drogas. Então, todos os outros crimes que eu mostrei para vocês são dolosos. Esse é o único crime culposo, tá? Professor, o que é dolo, o que é culpa? É dolo quando a pessoa tem a vontade. A culpa é quando a pessoa, embora não tenha vontade, por imperícia, imprudência, acaba cometendo essa situação. Tinha mais uma palavra, imperícia, imprudência e... Imperícia, imprudência, o que? Oi, me salva aí que me fugiu. Negligência. Imperícia, imprudência e negligência. Pessoal, ao vivo é isso aí mesmo. Tá? Ao vivo a gente vai lembrando. Então, o que é imperícia? A pessoa que não tem a capacidade técnica para isso. Ok? O que é imprudência? A pessoa que faz aquilo ali na loucura, né? Aquele famoso foda-se. Vou fazer isso aqui, vamos ver no que dá. O que é negligência? A pessoa que, embora saiba do risco, faz ali e está nem aí para o que vai acontecer, tá? A pessoa que é negligente, que não avalia, então... Enfim, vamos pensar nesse delito que a pessoa está prescrevendo ou ministrando culposamente drogas sem que o paciente necessite. Então, imaginar o seguinte. Mas o paciente está com uma dor meio chatinha. Vou dar um negócio mais forte que tem aqui e foda-se o que vai acontecer. Tá? E um desses negócios é uma droga muito forte. Vamos pensar a morfina. O cara vai dar ali porque o sujeito
torcer o dedo, vou dar morfina para ele aqui durante uma semana para ver o que dá. Não é assim, né, pessoal? Então vamos lá. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tá? Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Tá? Nas outras que eu falei, a gente viu muito pena de reclusão, mas essa é uma hipótese de detenção. O professor tem concurso que cobra pena? Tem. A gente vai ver algumas situações aí lá para frente. Hoje ainda tem questão, hein, pessoal? Calma lá que a gente já está quase terminando aqui. A gente vai entrar nas questões. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. O que é importante lembrar aqui? Primeiro ponto, está falando de embarcação aeronave. Está falando de carro? Não. Então não tem carro, embarcação aeronave. Ah, professor, vou fazer uma analogia aqui. É proibido pelo ordenamento analogia em Malapartem. O que é analogia em Malapartem? Analogia para prejudicar o réu. Tá? Então, embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. O que é drogas? Lá no primeiro artigo a gente viu que drogas é aquilo que está naquela lista. Que a lista feita pelo Poder Executivo vai informar ali o que é droga, o que não é droga. Né? Enfim. Agora vamos ver as majorantes, tá? Lembre-se bem desse termo, majorantes, que aumentam de 1/6 a 2/3 as situações do artigo 33 a 37 dessa lei, que a gente acabou de ver aqui. Essas majorantes, pessoal, é importante estar na ponta da língua, tá? Infelizmente ou felizmente, infelizmente para quem não está estudando, felizmente para quem está estudando aqui junto com a gente, né? Cai muito mesmo. Então vamos lá. Aumenta a pena de 1/6 a 2/3 se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Pessoal, o que é transnacionalidade? Entre países, tá? Então imagina, entre Brasil e Paraguai. Ah, professor, mas é divisa. Tá bom, mas são países diferentes. Ah, entre Brasil e Chile. São países diferentes. Ah, entre Brasil e Estados Unidos. São países diferentes. Brasil e México. Países diferentes. Entenderam? Transnacionalidade é o que ultrapassa uma nacionalidade. Correto? A gente já vai ver que tem uma pegadinha muito interessante sobre esse assunto aqui e um outro ali embaixo. Então vamos lá. Súmula 607 do STJ. A majorante do tráfico transnacional de drogas configura-se com a prova da destinação internacional, ainda que não se consumada a transposição da fronteira. Olha aí que pegadinha absurda, pessoal. Não pegadinha, né? Mas uma situação que você precisa estar na ponta da língua. A questão vai falar assim, olha, José José que iria levar comprovadamente uma droga ao Chile é preso saindo da sua cidade. Ele vai responder por essa majorante? Sim. Se conseguir comprovar ali a prova da destinação internacional, ele vai responder com essa majorante. Ai, professor, que absurdo. Está punindo a tentativa. Não é isso, né, pessoal? Precisa ter uma prova sólida, né, dessa destinação. Vou imaginar o seguinte, um exemplo absurdo, mas o sujeito tinha lá uma pista de pouso irregular ali no Rio Grande do Sul, que é perto dos países ali que fazem fronteira ali, né? Então, vamos pensar assim mais fácil. O cara, em Foz do Iguaçu, senão tem que falar de país, aí o pessoal da geografia vai travar aí. Mas o cara lá em Foz do Iguaçu, correto? Tá com o avião numa pista de pouso irregular, tá com mapa de voo, tá com tudo certinho, tem a carta lá e não sei o quê, e o mapa tá falando que ele ia pousar no Paraguai. Ah, mas ele não pousou no Paraguai. Tá, mas o STJ decidiu que quando tem a prova da destinação, ele vai responder ainda que não consumado. Então vamos imaginar que ele estava ali dentro do avião com o motor ligado, mas foi pego nesse momento fazendo isso. Não estava no Paraguai, estava no Brasil. Tá? Bem polêmico isso aí também, mas...
O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Tá? Função pública ou funcionário público, desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância, é quando o sujeito está na posição, por exemplo, de pai, enfim, de cuidador de criança, alguma coisa do gênero, tá? Vamos lá. Essa também, pessoal, se eu não me engano, no ano da minha OAB, já faz um bom tempo, tá? A peça de direito penal falava sobre uma majorante. Falava exatamente essa situação aqui, pessoal. Eu lembro muito bem disso daqui. A infração... Ah, professor, mas foi da tua peça? Não fiz direito penal, tá? Mas a vida leva a gente em vários caminhos, tá? Cheguei até a ser professor de direito penal. Inclusive, deve ter algum aluno meu aí, né? Mas, enfim. Infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, ou sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversão de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependente de drogas. Ó, sacanagem, né? O cara vender droga perto do lugar onde o pessoal está justamente tentando se curar dessa dependência, né? Ou de reinserção social de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Falando da peça da OAB, pessoal, falava sobre um colégio. Eu lembro muito bem desse ponto. Mas sobre questão, pessoal, eu já vi falando sobre transporte público. Pessoal não, o sujeito que estava fazendo isso dentro de um ônibus, tá? Então, lembro dessa situação. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletivo, tá? Importante saber disso também. Caracterizado o tráfico entre estados da federação, entre esses do Distrito Federal. E aqui eu fiz uma anotação muito importante. Não há majorante para o tráfico entre municípios, somente entre estados. Então, pessoal, nós temos duas situações de majorantes, tá? Qual que é a primeira situação? Falando de município, enfim, de município não, de local, né? Primeira situação tratando de local, tá? Primeira, entre países. Meu Deus do céu, a letra ficou brava. Tá? E a segunda, entre estados. E a terceira não tem, tá? Por quê? Porque não tem município. E as questões ficam o tempo todo falando para você, para tentar te confundir, que tem município, mas não tem município. Então, de eu te falar isso aqui, que não tem município, você já salvou ali. Sem brincadeira. Se tua prova tiver 5 questões sobre isso aqui, talvez 2 caiam nisso. Tá? Porque o pessoal gosta de perguntar isso. E tem uma questão da FGV que foi sacana. Porque ela escrevia tão bem feito o negócio que você falava assim, rapaz, eu que estou sabendo que não pode entre município, vou marcar esse negócio porque me convenceu, tá? Então, lembre-se disso aqui, pessoal. Não há majorante para o tráfico entre municípios. Beleza? E para quem está chegando agora, siga a página. Sempre eu estou fazendo live. Eu vi que hoje tem bastante gente acompanhando. E só para falar, eu fico escrevendo e apagando, porque senão meu material vira uma desordem. E também para a galera que está lendo, tá? Então, vou escrevendo para você ler junto, depois eu apago para você ler com calma e vai seguindo. E já teremos questões, tá? Essa daqui também é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Eu tive até que colocar um comentário aqui. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Aí aqui nós temos o entendimento do STJ e depois um comentário. STJ. O tribunal decidiu que, no caso de o agente ter praticado o crime previsto no artigo 33 e 37, a gente já viu esses crimes aqui, envolvendo menor de idade, a aplicação da causa de aumento da pena prevalece sobre a tipificação do crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A resposta do STJ foi no sentido de que, em respeito ao princípio da especialidade, se o crime praticado estiver tipificado entre o artigo 33 e 37, há de ser aplicado a pena para o tráfico aumentado de 1/6 a 2/3. Tá? Mas se for um crime que não está tipificado na lei de drogas, o agente pode ser condenado por corrupção de menores. Professor, o que isso aí que você falou tem a ver? Eu não entendi, foi nada, estou perdido. Vamos lá. Imagina a situação. O sujeito vai praticar um roubo. O sujeito maior de idade vai praticar um roubo. Correto? Correto. E esse sujeito maior de idade traz consigo um menor de idade. Beleza? Nessa situação do roubo, o que vai acontecer com ele? Ele vai responder pelo roubo, correto? Junto com a corrupção de menores. Ah, professor, mas e se o menor já for do crime? Responde da mesma forma, porque é crime formal. Essa é uma outra pegadinha que a FGV sempre faz. A FGV, que é a responsável pela OAB, sempre vai lá e escreve lá. Ah, mas se o menor já tiver um passado obscuro, desde os 15 anos cometendo crime, agora ele está com 17, está com 20 atos infracionais e não sei o quê, não se aplica. Aplica-se sim, pessoal. Aplica-se corrupção de menores. Não tem dessa interpretação meio estranha de pensar assim, mas corrupção de menores tem que corromper. E você não pode corromper o que está corrompido. Não funciona dessa forma, pessoal. Lembre-se disso. Tá? Então, essa primeira situação é a geral, tá? Que o próprio STJ falou nisso que eu li aqui para vocês. Qual que é a situação específica? A pessoa está lá vendendo droga, tráfico, junto com o menor. Tá? Ah, professor, isso não acontece. Acontece sim. Tá? Tá fazendo isso. Ele vai responder por corrupção de menores? Não. Ah, então ele vai ficar impune. Não, não é isso, pessoal. Ele vai responder com essa majorante que eu falei aqui para vocês, pessoal. Então, como já tem a majorante, ele não vai responder por corrupção de menores. Porque se acontecesse isso, seria bis in idem. O que é bis in idem? A pessoa responder 2 vezes pelo mesmo ato. Ok? Entenderam? Então, falei isso para vocês não confundirem, principalmente porque prova, cobra tudo. Então, às vezes você está fazendo uma questão de direito penal que fala sobre corrupção de menores. Aí você volta nessa questão de lei de drogas e você fala, meu Deus do céu, mas caiu corrupção de menores ali, eu vou marcar aqui, e aí tu erra. Então, você que participou da nossa aula, está participando da nossa aula, estão aí com quase 40 pessoas, não caia nessa pegadinha, por favor, tá? Essa aqui eu falo para vocês que despenca. E a FGV quase me convenceu, hein? Se eu reler a questão, eu vou marcar, porque o pessoal convence mesmo. Vamos lá. Como a lei de drogas prevê expressamente majorante quando há envolvimento de criança ou adolescente, não há de se falar em aplicação do delito de corrupção de menores, tampouco da aplicação da majorante, cumulado com corrupção de menores, sob pena de configuração do bis in idem. Tem que colocar esse bis in idem em itálico depois. Outra hipótese também, o agente financiar ou custear a prática do crime. Outra hipótese de majorante. Beleza? Inclusive tem que subir esse negócio aqui porque ela ficou meio perdida. Acontece, formatação é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos para o artigo 41 que a gente está quase terminando para ir para as questões. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3. Tá? E outra questão, o juiz na fixação das penas considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Tá? Aí tem também a questão que fala sobre a multa, que a gente abordou ali, que não será inferior a 1/30 nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo. E essa daqui também é interessante, essa parte aqui. As multas podem ser aumentadas até o valor décuplo, se em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicado ao máximo. Vamos pensar o seguinte, que o agente que praticou o crime, em razão dessa prática de crime também, se tornou milionário. Então, o sujeito tem muito dinheiro.
Adianta aplicar uma multa que para ele vai ser baixa? Não. Então, o juiz pode aplicar até o décuplo, ok? Palavra difícil, né? Décuplo. Mas ele pode aplicar, ok? Ah, mas se o juiz aplicar 20 vezes mais? Aí não, décuplo, né? São 10. Beleza? Então fique atento a isso daí. Os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Olha lá. Aí temos também outra hipótese aqui. No crime previsto no caput, a gente estava abordando aqui, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao residente específico. Que residente específico? Pessoa que já praticou esse crime e está praticando de novo. Tá? Específico, este crime. Beleza? É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação da omissão qualquer que tenha sido a infração penal praticada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento. Isso aqui é bem polêmico, tá, pessoal? Mas, novamente, não vamos ficar discutindo política de drogas, como resolver ou melhorar ou piorar o Brasil, tá? Vamos só lembrar do artigo e seguir para frente, né? As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 por força das circunstâncias previstas no artigo 45 dessa lei. Se o agente não possuir, ao tempo da ação da omissão, plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar se de acordo com esse entendimento. Tá? Pessoal, agora nós vamos entrar especificamente em algumas normas bem pequenininhas ali de processo penal, tá? Coisa pouca, tá? Não é muita coisa não. E depois a gente vai para as questões. Estourou um pouquinho mais do que eu imaginava, achei que ia ficar 1 hora, mas vamos passar um pouquinho de 1 hora e o pessoal está gostando aqui. Estamos com 40 pessoas aqui acompanhando. Estou feliz aí com vocês, pessoal. Vamos lá. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Beleza? O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos no artigo 33 e 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes, que dispõem sobre os juizados especiais criminais. Então, olha só, pessoal. O agente que cometer as penas do artigo previsto no artigo 28 dessa lei, salvo se não estiver em concurso com os outros crimes, vai responder o juizado especial criminal. Coloquei uma questão sobre isso lá para a gente entender isso na prática também, pessoal. Mas vamos seguir o negócio aqui. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as disposições dos exames e perícias necessários. Beleza? Depois nós temos essa situação aqui do Ministério Público. O Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena prevista no artigo 28, ser especificado na proposta. Esse aqui é importante. De vez em quando cai esse também. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. Outro ponto importante de se lembrar também. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, teremos o prazo ali de 10 dias para requerer o arquivamento, requisitar diligências ou oferecer denúncia, e arrolar até 5 testemunhas e requerer demais provas que entender pertinentes. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Então vamos prestar atenção nesse prazo aqui, pessoal.
Olha, recebeu em juízo um inquérito, tá? Dá-se vista ao Ministério Público no prazo de 10 dias, onde ele vai arquivar, requisitar ou oferecer a denúncia. E quando ele oferecer a denúncia, ele vai rolar até 5 testemunhas, certo? E vai requerer as demais provas que sejam pertinentes. Depois de oferecida a denúncia, certo? Quem que oferece a denúncia é o Ministério Público. O juiz ordenará a notificação do acusado, então o sujeito que vai estar respondendo as penas, para oferecer a defesa prévia, no prazo de 10 dias. Então nós temos 10 dias para o Ministério Público, certo? 5 testemunhas e 10 dias para o sujeito se defender. Tá? Lembre-se desse prazo aqui que despenca também. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias também. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Olha que interessante. Então, nós temos o prazo de 10 dias ali, e nós temos o prazo de 5 dias para o juiz. Professor, é bem confuso mesmo. Por isso tem que ficar esperto na hora de responder, tá bom? Vamos lá. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento. Ordenará a citação pessoal do acusado. Isso é bem importante também. Tá? E aí vamos ler essa situação da STJ aqui. A observância do artigo 55 da Lei 11.343, que determina o recebimento da denúncia após a apresentação da defesa prévia, constitui nulidade relativa quando forem demonstrados prejuízos suportados. Tá? Então, se não obedecerem esse artigo aqui que eu li para vocês, do prazo de 10 dias, é nulidade relativa e não absoluta, tá? Bem específico também. Eu acho que dali é isso aí, pessoal. Nós abordamos todos os pontos. É claro que foi rápido, né? Para você que está estudando, você precisa voltar nisso, olhar com calma, analisar. Mas fala com segurança que todos os pontos que eu observei nas questões, eu resolvi todas as questões, pelo menos daquele site que tem a palavra aqui lá, estão aqui nesse materialzinho que eu abordei com vocês, né? Então, novamente, como eu falei num corte anterior, em 1 hora nós vimos, digamos assim, toda a lei de drogas e a maneira ali que você tem que ficar mais esperto com tal situação, as palavras-chave, né? Questão de 1 hora. Né? Agora vamos responder as questões. São 5 questões de múltiplas escolhas e 5 questões de certo ou errado, né? Que são mais facinhos, né? Que daí é 50-50, ou tá certo ou tá errado. Ah, você deu o concurso é mais fácil? Não, quando você marca que tá errado, é descontado. Então, tem essa situação. Tipo, tem algumas bancas que quando você marca o que é certo como errado, você perde 2 pontos. Então, se você marcar tudo como errado no chute, não tem como você ter uma nota minimamente razoável, né? Mas vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui. A gente já ir caminhando para o fim da nossa exposição, né? Pessoal, é normal da FGV colocar um texto muito longo para distrair a pessoa. E o que me ajuda a acertar é fazer um desenho, é grifar as partes mais importantes, tá bom? Então vamos lá. A Polícia Militar, em patrulhamento de rotina em conhecido local de venda de entorpecentes. Deixa eu ver se vocês estão vendo certinho. Eu mudei de tela. Aí, tá tudo certo. Local de venda de entorpecentes dispõe de fundadas razões de prática delitiva, procedeu à abordagem de 2 pessoas. Tá? Então, o sujeito foi lá, a autoridade policial, polícia militar, abordou 2 pessoas. A primeira pessoa foi o João, maior e capaz, e com o João, os policiais arrecadaram 100 gramas de cocaína, certo? Depois, um adolescente, o nome dele está oculto aqui, e apreenderam com o adolescente 50 gramas de maconha, certo? Em sede policial, João, observando todos os direitos constitucionais e convencionais, confessou que estava traficando. Constatou-se ainda que João é reincidente em crime doloso. Olha só.
Nesse cenário, considerando a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e as disposições da legislação extravagante, João responderá pelo crime de... Olha só, pessoal, qual que é a situação? Temos lá o João, o J, né? E o DM. A gente não sabe qual que é o nome do indivíduo. João estava ali com 100 gramas e o DM, que é adolescente, com 50 gramas. Tá? A gente coloca aqui DM, adolescente. E aí pergunta, o que o João, que estava com DM, com droga, o que o João terá ali de responder como crime? Então, qual que vai ser o crime que o João irá responder? Tá? Vamos lá. João, no caso, vai responder por tráfico de drogas majorado em razão de envolvimento do adolescente e minorado por força do tráfico privilegiado e pelo delito de corrupção de menores. Essa tá confusa, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, ele vai responder por corrupção de menores. Isso aqui ainda vai minorar ali. Essa não tem como marcar, né, pessoal? Já vamos descartar essa aqui. Vamos seguir para outra. Vamos lá. Tráfico de drogas majorado em razão do envolvimento de adolescentes e minorado em razão do tráfico privilegiado. Vamos deixar aqui para a gente pensar, né? Tráfico de drogas majorado em razão do envolvimento de adolescentes e pelo delito de corrupção de menores. Pessoal, a gente viu a súmula que corrupção de menor não dá para marcar não, tá? Deixa eu fazer um X aqui. Tráfico de drogas e pelo delito de corrupção de menores. Tráfico de drogas majorado em razão do envolvimento de adolescente. Pessoal, a resposta desta aqui é a letra E. Tá bom? Primeiro ponto, pessoal. Como nós vimos anteriormente, o sujeito ele vai responder pela majorante quando ele estiver envolvido com menores, né? E não pelo delito de corrupção de menores. Então, com isso aqui, quando tivesse delito de corrupção de menores, já poderia marcar o X aqui, tá? E aí, nisso, a gente ficaria só com essas duas alternativas, tá? Só que, na situação concreta aqui, não tem como a gente marcar o tráfico privilegiado, tá? Porque o tráfico privilegiado que a gente viu é quando o sujeito não depende dessa situação. Então, vamos imaginar a pessoa que tem lá a situação, o sujeito que estava traficando para comprar um PlayStation 5, tá? Um tráfico privilegiado. O sujeito que estava na faculdade, não sei o que, estava traficando para ajudar a pagar o curso de medicina, tá? E a situação aqui para a gente não narrou isso, tá bom? Então, questões, principalmente da FGV, não dá para você supor, não dá para você tentar adivinhar, para você tentar pensar alguma coisa. Você pega o que o examinador colocou e acha a resposta mais provável, tá bom? Que eu vi o pessoal discutindo sobre essa letra B, mas não tem como marcar ela, pessoal, porque não foi dado para a gente na questão informações de tráfico privilegiado, tá bom? Mas poderia ser. Mas poderia não ser também, né? Vamos seguindo. Tá? Aqui a resposta é a letra E para quem está acompanhando aqui junto com a gente. Vamos lá. 2. Nos crimes previstos na lei de drogas, que a gente está estudando aqui a noite toda, oferecida a denúncia, o juiz ordenará. E aí a gente vai ver. A gente acabou de ver o prazo agora. Será que o pessoal lembra? Então vamos lá, pessoal. Eu já vou tirar os prazos mais absurdos aqui. Tá? Então já vamos tirando aqui. Essa aqui é só até a D, tá? Não tem letra I não, tá? E aí, pessoal, a gente fica com a seguinte situação. Será que é citação ou será que é notificação? Pessoal, pela letra da própria lei, ó. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado. Então, a própria letra da lei dava a resposta para a gente. Tá? Eu sei que não é o caso dessa, pessoal, mas tem algumas questões
que doutrinariamente a pessoa pode encontrar alguma discussão, de falar assim, mas citação é quando o sujeito começa a fazer parte da relação processual, e notificação é quando o sujeito já faz parte da relação processual, e enfim. Tá? Então, para quem está esperto em processo, tem essa discussão. Mas, pessoal, principalmente provas ali que não são ali provas que não sejam abertas, vamos falar a realidade. Fique esperto com a letra de lei. Não fica nesse tipo de discussão se é isso, se é aquilo, se não é aquilo, se é isso, tá bom? Porque a melhor forma de você lembrar é lembrando a própria letra da lei e não ficar nessa de é isso, é aquilo, tá bom? Professor, onde é que está isso? Aqui que você acabou de falar, tá? Está no artigo 55 da Lei de Drogas que a gente está olhando aqui, tá? Artigo 55 fala exatamente isso. E eu estou até lendo ele aqui para vocês. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Beleza? Então fique esperto com a letra de lei, tu já resolve bem as coisas. Vamos para a próxima questão aí que o negócio está interessante. Então aqui gabarito letra C. Vamos para 3? Vamos para 3, que o negócio é bom. Considerando a lei de drogas, bem como a interpretação doutrinária, assinale a opção correta. Então vamos lá. O agente que semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, mesmo que para consumo pessoal, responde por tráfico de drogas. Não, pessoal, a gente viu que tem um tipo lá específico sobre isso, não é tráfico de drogas, tá? Considere que um rapaz reincidente pela prática do delito de furto tenha sido encontrado por autoridade policial portando pequena quantidade de droga para consumo pessoal, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessa situação, ao rapaz não se aplicam sanções previstas para o usuário de drogas. Ué, por que não se aplicaria, pessoal? Só porque o sujeito é reincidente? Essa aqui também não é, né? C. O requisito normativo indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico consiste na prática dos crimes previstos na legislação de drogas, pela societas criminis, aplicando-se o mesmo requisito para a caracterização do crime de quadrilha ou bando. Pessoal, não, pessoal, a gente viu certinho como que funciona Primeiro, os números aqui da associação e do quadrilha ou bando são diferentes, a gente viu ali anteriormente, tá? Então, essa aqui também não é. Não preciso nem analisar esse negócio de societas crimes, etc., porque aqui a gente já matou. Tá? A gente viu a diferença agora há pouquinho. Vamos lá. É punido em tipo autônomo o agente que colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos na lei antidrogas, desde que a colaboração seja permanente ou estável. Pessoal, essa era muito difícil, tá? Esse foi um precedente que a gente viu do STJ especificamente, tá? Então, não é essa justamente por causa de um precedente do STJ que a gente leu. Que falava, deixa eu encontrar ele aqui, que fala o seguinte: se a colaboração for permanente, o agente responderá pelo crime de associação ao tráfico, respondendo na forma do artigo 35 da Lei de Drogas. Contudo, se a colaboração for eventual, responderá subsidiariamente na forma do artigo 36 da Lei de Drogas. Tá? Essa questão era muito difícil mesmo. Porque a pessoa ficaria entre a letra D e a letra E. E quem não conhecesse esse precedente do STJ, poderia marcar a letra D e falar, nossa, essa aqui eu acertei. Tá? Mas, pessoal, a letra E é letra de lei mesmo, sabe? Cópia da lei mesmo. Tá? Tá ali no artigo 28, parágrafo 2º. 28, parágrafo 2º. Do que, professor? Ué, da lei de drogas, né? Então, devem ser consideradas pelo julgador para determinar se a droga apreendida destina-se a consumo pessoal, a natureza,
a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas e antecedentes do agente. Tá? Letra de lei. Literalmente um copia e cola do artigo 28. Tá? Beleza? Mas eu reconheço, pessoal, essa D aqui era muito difícil. A pessoa que não tivesse esperto poderia marcar. Mas a resposta é a letra E. Tá? E de elefante. Vamos lá. O agente que adquire e guarda para consumo pessoal drogas sem autorização ou desacordo com determinação legal, tá? Então o sujeito que está lá adquire e guarda para consumo pessoal, sem autorização ou desacordo com determinação legal, vai responder qual crime, né? Vamos ver qual crime que ele vai responder. Será processado e julgado na forma da Lei 9.009 de 95, que era os juizados especiais. Sim, já achamos a resposta. Mas vamos continuar lendo. Deverá ser encaminhado à autoridade policial que o submeterá a exame de corpo de delito e dispensará. Não. Será processado e julgado segundo disposições do Código de Processo Penal e de Lei de Execuções Penais. Não. Por quê, pessoal? Para o consumo pessoal. Se não, poderia cair nessa aqui, tá? Não poderá se beneficiar da proposta de aplicação imediata da pena prevista no artigo 28. Poderá, pessoal. Até quando a gente leu, falou ali de Ministério Público, etc., nessa possibilidade de beneficiar a proposta de aplicação imediata de pena. Tá? Então, resposta é letra A, uma questão de processo penal, difícil, tá? Mas que agora vocês já estão sabendo. Lá para 5, a 5 é a última pesada, as outras é só correto e incorreto, são mais tranquilas, tá? Ah, professor, onde é que está a resposta aqui que você marcou na letra A? Está no artigo 48, tá? Parágrafo 1º. Beleza? Da Lei de Drogas, Lei de Tóxicos, da LD. LD ou LT? Que ficar melhor para você. Beleza? Luiz, primário e de bons antecedentes, sem qualquer envolvimento pretérito com o crime, não mais aguentando ver seu filho chorar e pedir a compra de um videogame. Olha só, eu falei uma situação dessa agora há pouco, hein, pessoal? Acabei de falar uma situação dessa, hein? Olha só que interessante. Mas vamos ler. Então vamos lá. Luiz, primário de bons antecedentes, sem qualquer envolvimento pretérito com crime, não mais aguentando ver seu filho chorar e pedir a compra de videogame, que todos os colegas da escola tinham, aceita transportar mediante recebimento de valores, por solicitação de seu cunhado, 30 gramas de maconha para determinado endereço de município vizinho ao que residia, no mesmo estado da federação. Durante o transporte, antes mesmo de ultrapassar o limite do município em que residia, vem a ser preso em flagrante. Durante a instrução, todos os fatos acima narrados são confirmados, inclusive a intenção de transformar as drogas para outro município. Considerando apenas informações expostas no momento da sentença, pessoal, ele quer fazer aquela pegadinha com a gente sobre a questão da majorante por município, por estado ou por nação, né, entre países. Então, quando a gente for lendo, a gente já vai ficar esperto. Então, vamos lá. Poderá Luiz ser absolvido em razão de excludente de culpabilidade Poderá Luiz ser absolvido em razão da excludente da culpabilidade e da inexigibilidade de conduta diversa? Vamos supor que você não sabe o que é isso. Vamos deixar aqui ponto de interrogação que eu já te explico com calma, tá? Mas, essa questão de excludente de culpabilidade, os exemplos que nós temos é a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, tá? Então, é quando não se pode exigir de uma pessoa uma conduta diversa, tá bom? Então, aquela situação que exclui a culpabilidade do agente, por isso que é excludente da culpabilidade, quando a gente não pode ter conduta diversa. Lembrando, pessoal, é coação moral irresistível. Coação física irresistível, aí o sujeito não praticou a ação, tá? Então, o outro sujeito praticou a ação por ele, tá? Então, não fala-se da questão da excludente da culpabilidade na coação física irresistível. Na coação moral irresistível, beleza, tá? Então, coação moral irresistível é um exemplo desse aqui.
Temos coação moral irresistível aqui? Não. Ah, mas poderia pensar que poderia ter. Não, não tem, pessoal. Então, beleza. Já tiramos a A. Tá? Vamos continuar lendo? Poderá ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, inclusive sendo possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá? Esse é o gabarito, pessoal. Onde é que está isso aqui? Na Lei de Drogas, no artigo 33, parágrafo 4º. Deixa eu ver se não cortou aqui. Estou vendo os artigos, não cortou não. Tá? Agora vamos ver as outras que estão erradas, né? Já dei o gabarito, mas vamos ver as outras. Não poderá ser aplicada a causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado, já que incompatível com a causa de aumento intermunicipal. Pessoal, não existe aumento intermunicipal, não existe. Não poderá ser reconhecida a causa de aumento de tráfico intermunicipal, não existe tráfico intermunicipal. Poderão ser reconhecidas a causa de aumento de tráfico intermunicipal. Lembra que eu falei para vocês que tinha uma questão da FGV que quase me convenceu? É essa questão aqui, pessoal, porque toda hora ele ficava falando de intermunicipal. Então, veja só. Alternativa C, na alternativa D, na alternativa E, falou a mesma coisa. Então, a pessoa desavisada vai falar, nossa, mas se tem 3 alternativas que falam isso, a resposta deve ser uma dessas 3, e não é, tá? Isso aqui é para pegar o desavisado. Mas quem está aqui na live junto com a gente, ou quem está acompanhando no futuro aí no YouTube ou outra plataforma, sabe que não pode marcar. Por quê? Porque só existem 2 possibilidades ali de majorante relacionada à localidade, né? Primeira, entre nações, tá? Que é o transnacional. Segunda, entre estados. E o Distrito Federal, tá? Não vai falar que o DF... Ah, não, Bruce, o meu DF não é estado. Não, estados e o Distrito Federal. Então, nós temos 2. Ah, professor, e a terceira? Não tem terceira, não tem município. Beleza? Então, salvou. Agora vamos para as outras questões que são rapidinhas, tá bom? Ah, só uma curiosidade. No tráfico majorado, seja ele internacional ou interestadual, é possível a questão do tráfico privilegiado, tá bom? Só para vocês saberem, embora a questão não abordasse isso, é possível ter a questão do tráfico privilegiado majorado com internacional e interestadual, tá? A questão não tratou, mas fica aí. Vamos lá. No que se refere às condutas tipificadas como crime em leis penais extravagantes, julgue os seguintes itens. Então vamos ver se o item é certo ou errado. Vai lá. Equipara-se a figura delitiva do tráfico ilícito de substância entorpecente à conduta daquele que oferece droga sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento. Será que é a mesma coisa? Não é, pessoal. Está errado. Por que está errado, pessoal? Porque nós vimos o tipo certinho que fala sobre isso. Tá? O tipo que fala lá, mas aquele exemplo de, não sei o que, o namorado eventualmente passou uma droga para a namorada, não sei o que. Tá? Pessoa de seu relacionamento. Beleza? Então, está errado. Beleza? É um crime autônomo, não se equipara. Ok? Por isso que é importante olhar a lei seca. Às vezes o pessoal que está aí olhando material, pessoal, não estou julgando o material de ninguém, tá? Mas olhando material, mastigado, resumido, não sei o que não aborda a lei seca, passou despercebido. Às vezes o material não tem, ou se tem, tá misturado com um monte de coisa, aí você não leu e não sei o que, não, se equipara mesmo que é tráfico. E errou. Perdeu uma pontuação, e uma pontuação, pessoal, para quem está fazendo concurso, OAB, conta muito. Então, às vezes você está lá, não passou na OAB por uma questão. Nossa, professor, uma questão faz parte. Não passou no concurso, não foi chamado por uma questão. Faz parte. Né? Mas pensa bem, se você não passou por uma, na próxima você passa. Né? Pelo menos tá indo bem. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, tá errado. Vamos na 7. Estou olhando aqui o artigo que eu anoto aqui para falar para vocês a resposta. Vamos lá. Julgue o item. Quem tiver em depósito para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar poderá
ser submetido à prestação de serviço à comunidade, a qual, em prol da dignidade da pessoa humana, a fim de não causar a situação vexatória ao autor do fato, não poderá ser cumprida em entidades que se destinem à recuperação. Pessoal, a gente viu o artigo sobre isso, é o contrário, está errado. Eu até fiz um comentário lá, imagina que coisa. O sujeito ali que estava utilizando para consumo pessoal numa clínica, etc., nas pessoas que estão ali em processo de reabilitação, né? Imagina ele conversando com o pessoal, falando, você está nessa situação, eu comecei nessa situação e vim parar aqui e estou tentando reabilitar, então saia dessa, né? Então tá errado, pessoal. Não tem nada a ver. Dignidade da pessoa humana, não sei o que, né? Não caio nessa aqui, tá errado. Letra de lei, pessoal. Quem estava nessa aula, quem leu o artigo, resolveu. E o sujeito que estava no resumão lá, que tem 1 milhão de coisas, errou. Vamos lá. No que se refere aos crimes previstos na legislação de trânsito e na legislação de drogas, julgue o próximo item. Então vamos ver se é certo ou se é errado, tá bom? Em observância ao princípio da individualização da pena, segundo o entendimento pacificado do STF, em se tratando de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direitos, preenchidos os requisitos do Código Penal. Pessoal, tá certo. Tá bom? E aí a gente viu o julgado que falava disso. E esse julgado, pessoal, é o informativo 821 do STF. E aí tem uma passagem ali da ministra Rosa Weber que fala exatamente isso. Se o réu não... aliás, deixa eu ler aqui com calma para vocês. Se o réu não reincidente for condenado por tráfico de drogas, a pena é de até 4 anos. Mas, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal forem positivadas, o juiz deverá fixar o regime aberto e deverá conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá bom? Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. E aí tá lá, a gravidade abstrata do crime não constitui motivação idônea para justificar a fixação de um regime mais grave. Então você fala, não, mas é um crime de droga. Tá bom, mas é um crime. Tá? Embora seja de drogas, é um crime como outro, tá? E essa situação da pessoa falar, meu Deus, é um crime, é a tal da gravidade em abstrato. Então não é porque é um crime de tráfico de drogas que, nesse caso aqui, não vai poder ter a situação da pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Tá bom? Bem específica essa. Professor, se eu não soubesse do julgado, eu não iria acertar. Por isso que eu trouxe o julgado aqui, para você saber o julgado e você acertar, beleza? Essa é a ideia. Sempre trazendo coisa atualizada para a gente abordar e aprender. Porque a tua banca está se atualizando, está trazendo novidade. Tem banca que está cobrando até 25% na legislação de jurisprudência, às vezes 50% de jurisprudência. E tu tem que ficar atualizado, né? 9. Tendo como referência a legislação penal extravagante e a jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue o item que se segue. Tá? Vamos lá, se é certo ou errado. Vamos abordar aqui em conjunto, pessoal. Aquele que oferece droga, mesmo que em caráter eventual e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para junto consumirem, comete crime. Certo ou errado, pessoal? Correto. A gente viu. É o artigo, deixa eu anotar aqui para vocês. Então aqui tá certo. É o artigo 33, parágrafo 3º. Tá? 33, parágrafo 3º. Letra de lei novamente, pessoal. Agora vamos fazer a última aqui, que vai dar 1h30 de live. No que concerne ao direito penal, julgue os itens que se seguem. O médico que,
por imprudência, prescrever a determinado paciente dose excessiva de medicamento que causa dependência química, estará sujeito à pena de advertência. E o juiz que apreciar o caso deverá comunicar o fato ao Conselho Federal de Medicina. Pessoal, vamos por parte, né? Começar pela primeira parte. Imprudência está dentro daquele quesito de culpabilidade do artigo? Opa, tá sim. Meu Deus, professor, então tá certo. Calma. Respira. Primeira parte, beleza. O médico o quê? Por imprudência. Ok. Prescrever a determinado paciente dose excessiva. Beleza. Que causa dependência química. Beleza. Estará sujeito à pena de advertência? Não, pessoal. Não estará sujeito à pena de advertência. Estará sujeito à pena de detenção. Tá? Professor, é um detalhe. Tá? E também não tem esse negócio de Conselho Federal de Medicina aqui. Mas é um detalhe, pessoal. Tá? Mas quem que está sujeito à advertência? O usuário. Tá? Então, o sujeito que está utilizando das drogas, ele está sujeito à advertência. E mais 2 penalidades ali, tá? Já o médico está sujeito à detenção, não reclusão. Eu até parei para falar para vocês que é uma das hipóteses que quase todas ali falavam só reclusão. Uma das hipóteses que traz detenção, tá? Então, essa daqui está errada, tá? Agora, pessoal, para a gente finalizar a live, para quem estiver estudando isso daqui, o que eu recomendo fazer? Faça mais uma leitura da lei seca. Então, acompanhe ali com calma, etc. Num futuro próximo, a gente vai ter um material bem legal de leis secas. Não sei se o termo correto é leis secas, porque são várias leis, né? Então, acho que são leis secas, mas enfim. Onde você vai poder acompanhar em tempo real a atualização desse material para você ter aquilo de mais atualizado, né? Então, a gente vai ter um materialzinho desse aí, né? Por enquanto, o que a gente vai disponibilizar para vocês da aula de hoje são essas questões aqui para você, tá bom? Então, são as 10 questões e tal. Então, o que eu recomendo? Pegue com calma a lei seca, olhe ela e pegue as questões e comece a procurar esses artigos que eu falei para vocês, grifar nas questões e tal. E, se possível, faça mais questões do tema. Com essas 10 questões aqui, a gente já resolve talvez mais de 50% das questões que estão ali, porque essas questões são bem diversas. Eu abordei tanto direito penal, tanto processo penal, tá? E esse é o caminho, pessoal. É a persistência, é a insistência, e independente da tua fase, né? Então, às vezes você está na fase da graduação, continue persistindo, continue ali nessa insistência. Então, você está na OAB, está no estágio, continue aí. Às vezes você está na fase da pós-graduação, está tentando uma pós-graduação no lugar, etc. Continue aí, sempre lendo, sempre estudando, focando em lei seca, focando em questões, tá? Às vezes você está no concurso também, então aborde isso, entenda, veja questões e, acima de tudo, pessoal, não caiam em armadilhas. Que a internet, pessoal, é um negócio incrível. Eu abro a internet, pessoal, tem lá, como eu passei para concurso de juiz federal em 2 meses. Pessoal, pode até ter. Claro, tem o prazo lá, a pessoa não pode virar juiz do dia para a noite, desde que ele se forme em direito, né? Tipo, não é tipo, me formei em direito, vou me tornar juiz. Tem um prazo ali que ele tem de prática, tá? Mas pode ter, em algum lugar do Brasil, do mundo, um sujeito que se formou em direito, que não estudou e tal, fez os anos de prática lá e fez a prova depois de 2 meses e passou e virou juiz federal. Pode ter, mas não é a regra, tá? Então, às vezes a gente se depara com isso na internet, e não tô atacando ninguém, tá? Porque daqui a pouco você mostra pra mim algum influencer aí, que é juiz federal também, que tá falando que passou em 2 meses estudando, não tô atacando ninguém, nem conheço, tô dando um exemplo, não tô falando mal de ninguém, nem quero falar mal de ninguém, tá? Mas via de regra, pessoal, essa é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção, tá?
Então, não caiam nesses tipos de armadilhas que falam sobre atalhos e atalhos impossíveis. Atalho de, mas não precisa estudar mais de 30 minutos por dia, mais de 1 hora por dia, mais de isso, não precisa ler, não precisa. Não existe, pessoal. Tá? Vai no básico, que é o que funciona. E o que vier ali de mais moderno, ele agrega, claro que agrega. Só que o básico é o que funciona, pessoal. E o básico é o quê? Se o negócio cai, lei seca, sabe? Literalmente nas alternativas, o que tu vai fazer? Você vai estudar um resumo aí aleatório ou tu vai ler a lei seca? Mas é muita lei. Beleza, por isso que a gente está desenvolvendo esse sistema de estar grifado, de ter comentário, de ter súmula, não sei o quê. Mas não faz sentido você não ler lei seca, se várias bancas cobram literalmente lei seca. Tá? E depois resolver a alternativa, porque às vezes você sabe, aliás, resolver questões. Às vezes você sabe, mas na hora de resolver questão você dá uma enroscada, você fica meio confuso, fica tenso, fica isso, fica aquilo. Tá? Então, o arroz com feijão para passar no concurso público é isso. É ir girando as matérias, fazendo ciclos ali das matérias, compreendendo o conteúdo, lendo lei seca, resolvendo questões. Tá? E as outras coisas, pessoal? Mas tem um cara que conseguiu, tem isso, tem aquilo, tem fulano, tem ciclano. Só. É a exceção da exceção. Tá? Então, não caiam nessa. Tem algumas coisas que, assim, eu nunca parei para analisar friamente, mas eu acho que até tem um certo fundamento. Tem aquela questão de incidência, né? A galera fala assim, mas nessa prova, não sei o que, teve incidência de 30% de tal matéria em direito constitucional, de 40% em tal matéria de direito penal. Beleza, estude essa matéria. Mas sendo sincero, pessoal, se você só estudar essa matéria, eu acho complicado, tá? Porque cada questão conta. Então, às vezes você fala, não, vou estudar só essa matéria. Aí cai outra. Então, você tinha ali 40% de chance de cair e 60% de não cair. Aí foi a 60% e você deu mal, né? Perdeu ali, às vezes, uma questão, 2 questões, 3 questões, tá? Então, esse negócio de incidência eu acho válido, minha opinião pessoal, tá bom? Eu acho válido para aparar as arestas, né? Então, tô perto da prova, tô há 2 semanas da prova, tô há 3 semanas da prova. Vou olhar a incidência. Cai isso, cai aquilo, cai isso, aquilo. Estudei e tal, mas vou pegar nessa parte de revisão, especialmente esse assunto de incidência. Show de bola. Vou lá, isso aqui realmente caiu. Tive a sorte ali dos 40%, caiu nisso. Tá? Mas fora isso, pessoal, é um atalho que pode dar certo, mas pode não dar certo. E aí, se você ficar nisso de pode dar certo, pode não dar certo, no final, se você não estudar boa parte do edital, se não todo o edital, você fica andando em círculos, porque aí você sabe um negócio, aí você não sabe o outro. Você vai ter que ficar fazendo prova, esperando que sempre caia a maior probabilidade possível, tá? Então, tem atalho. Não tem atalho, o negócio é estudar, não é fácil, tá todo mundo extremamente focado, cada um na tua realidade. E sempre lembrando, pessoal, melhor fazer o que dá do que o que não dá, tá? É uma frase bem popular, né? Mas é melhor fazer o que dá, aquilo que não dá. Então, professor, na minha realidade, eu só consigo estudar 1 hora por dia. Beleza, é melhor estudar 1 hora do que não estudar nenhuma, tá bom? Então, estudo 1 hora por dia. Infelizmente, como eu falei para vocês, não existe atalho, não existe, olha, passei para juiz federal em 2 meses. Não existe. Passei para delegado em 1 semana. Não existe, tá? E vai indo, vai resolvendo, vai aprendendo, nenhum conhecimento é perdido. Às vezes você está focado em um concurso, mas abriu outro que, vamos supor, boa parte das matérias você aproveita, tenta fazer outro concurso também. Claro, se for da sua vontade, se for da tua realidade, enfim, mas uma sugestão, né? Tenta fazer outro concurso também e vai indo. Tu vai aprendendo, vai melhorando o estudo e é isso, pessoal. A nossa proposta aqui no concurso de verdade, os concursos de verdade, aliás, né? É falar a verdade. Então, a verdade é essa, pessoal, que o arroz com feijão que funciona, que não tem atalho, tá? E se te venderem um atalho, estão te vendendo uma coisa que é exceção da exceção da exceção. E se você for a exceção da exceção da exceção, maravilha. Mas, como o próprio nome já induz, a maioria das pessoas não são exceção da exceção da exceção. Então, fica nessa daí. Então,
É isso, pessoal. Vou cancelar aqui a gravação, aliás, vou parar a gravação aqui. E a gente se vê nas próximas semanas com mais assunto, com mais conteúdo. E o material, pessoal, é só entrar no grupo. Você entra no grupo, a Isa manda lá no grupo, você já adquire o material. Adquire não, você já tem acesso ao material, tá? Esse material aqui é gratuito. E show de bola, né?